Eu quero falar nessa noite, anulando o espírito de rejeição. Gente, pensa numa dor que é a rejeição. Quando a gente fala em rejeição, quem em algum momento da vida sofreu algum tipo de rejeição, sabe do que nós estamos falando. E, por incrível que pareça, em algum momento da nossa vida, ou nós fomos rejeitados já, ou nós vamos ser rejeitados em alguma área da nossa vida. Mas pensa numa dor que incomoda. Pensa num negócio que tira a paz da gente, que rouba a alegria da gente, é a gente estar num lugar de rejeição, aonde a gente se sente abandonado, desprotegido, rejeitado, a gente não se sente amado, a gente se sente totalmente vulnerável no momento em que a gente se sente rejeitado. Tem pessoas que vão se sentir rejeitadas pelo próprio Deus. Tem pessoas que se sentem rejeitadas pelo seu cônjuge. Tem pessoas que se sentem rejeitadas pelo papai, pela mamãe. Tem gente que se sente rejeitado por um irmão, por alguém, por um vovô, por uma vovó, por alguém que muitas vezes eles estão ali do nosso lado. A gente às vezes se sente rejeitado, a gente está lá na empresa trabalhando, dando sangue, suor e lágrimas, e a gente pensa, esse mês vai sair a minha promoção, e aí eles escolhem o outro, que aos teus olhos não se dedica tanto quanto você, não se esforça tanto quanto você, e ali já dispara um gatilho de rejeição. Então tem várias formas que a gente pode se sentir rejeitado, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre anular esse espírito de rejeição. Entenda, é um espírito que está por trás disso, um espírito demoníaco, que nos faz e nos leva para um ambiente de um cativeiro, dentro da rejeição, de um sentimento de rejeição que vem se apoderar da nossa vida. Eu pincei na palavra de Deus o Salmo 27:10, que é um versículo realmente, aqui Davi, ele vai expressar uma dor dele, aqui Davi vai expressar algo com relação a esse tema, com relação à rejeição. Ele não usa essa palavra, mas dentro desse versículo a gente consegue entender que a rejeição está explícita ali, nas rejeições naquelas que são os nossos relacionamentos primários. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. É um versículo pequeno, mas que traz uma grande verdade para a gente meditar e conversar nessa noite. E muitas vezes nós nos encontramos aqui, dentro desse salmo, dentro desse versículo. A nossa vida muitas vezes se encontra paralisada ou aprisionada dentro desse texto. Ainda que me abandone o pai e a minha mãe, ainda que o meu pai e que a minha mãe me abandone, o Senhor vai me acolher. O que a palavra de Deus vai dizer? É um mal que atinge a todos, entenda isso. Não tem jeito. Eu vou ousar falar aqui, dizer que todos nós aqui presentes e os que estão assistindo em casa, e aqueles que porventura vão assistir essa mensagem ainda, que vai ficar lá no canal da igreja, entenda o seguinte: ou você já foi rejeitado, ou você vai ser, em algum momento você vai se sentir rejeitado. Não tem como a gente passar imune na nossa vida, na nossa caminhada, nessa vida aqui, em algum momento da nossa vida nós não termos dentro do nosso coração carregado ou carregando a dor da rejeição. Então, todo ser humano sofre algum nível de rejeição durante a vida. Em algum momento nós vamos sofrer. Pode ser no contexto familiar, contexto conjugal, social, profissional, espiritual. Isso acontece. Até mesmo no âmbito espiritual acontece muitas vezes um sentimento de rejeição. Davi, ele vai revelar nesse texto algo muito forte. Davi revela nos Salmos uma rejeição profunda que vem dos vínculos primários, ou seja, do seu pai e da sua mãe. Mesmo no meio da dor, ele declara uma verdade fundamental: Deus não abandona, Deus acolhe. Então Deus, mesmo no momento de dor, mesmo no momento em que o homem de Deus, ou a mulher de Deus grita, clama por um socorro, clama e joga toda uma dor da rejeição, daquele espírito de rejeição que vem, aprisiona, nos leva para dentro de um cativeiro, a nossa alma fica aprisionada, a nossa vida fica aprisionada. Esse homem de Deus, ele vai olhar para essa situação e ele vai olhar para aquilo que é mais importante, que vem lá do nosso pai e da nossa mãe, e ele vai com fé e ousadia vai dizer: mesmo que o meu pai e a minha mãe tenham me machucado, mesmo que o meu pai e a minha mãe tenham me abandonado, mesmo que o meu pai e a minha mãe tenham me rejeitado, mesmo que eu não tenha sido amado, Deus vai me acolher, Deus ele vai me receber,
Deus, Ele não vai me abandonar. Depois você lê Romanos 8,15, que vai falar sobre um espírito de adoção que está sobre a nossa vida, o qual nós clamamos, Abba, Pai, Paizinho, Papai. É isso que nós temos que entender. Então é um mal que vai atingir a todos, não tem jeito. Ou você vai se sentir dentro da igreja, você pode se sentir rejeitado pelo teu líder de célula, o pastor me rejeitou, o pastor não fala comigo, então o pastor está me rejeitando. Você pode ter em algum momento rejeitado a liderança, você pode ter rejeitado o teu pastor de algum outro ministério, de alguma outra igreja. Aqui não, né? Aqui vocês não rejeitam os pastores de vocês, não, em nome de Jesus. Vocês tratam bem os pastores, amém? Nossa, que amém sem fé, hein? Meu Deus do céu, até eu agora já me senti rejeitado. Vamos lá, então, o mal que vai atingir a todos. Mas a Bíblia fala sobre isso, pastor. Tem uma visão bíblica falando sobre isso, vamos lá. É uma experiência universal da raça humana. José é rejeitado por quem? Pelos seus irmãos. José está lá em Gênesis 37, vai contar a história de um grande homem de Deus. Ele vai se tornar o segundo no Egito. Ele é um homem que vai crescer muito, mas antes de crescer, antes de chegar a ser o segundo no Egito, está abaixo apenas do rei, abaixo de Faraó. Esse homem, primeiro, ele começa sendo rejeitado pelos seus irmãos. Depois ele vai parar dentro da casa de Potifar. E ali ele tem que rejeitar a mulher. A dona Patifa queria fazer patifaria com ele, mas ele escapa e agora ele tem que rejeitar aquela mulher. E essa rejeição que aquela mulher sentiu, porque ela se sentiu rejeitada por José, ela vai contar uma mentira para o seu marido. José vai parar onde? Na cadeia, na prisão, no Chilindró. Esse homem de Deus, antes de chegar a ser, e a gente vê todas as vitórias, e a gente vê a restauração dele com os irmãos dele, esse homem se sentiu rejeitado, e ele ficou rejeitado, foi parar na cadeia. Olha até onde a rejeição pode nos levar. José vai parar dentro da cadeia, mas também tem Moisés, é rejeitado pelo povo. Moisés, que é criado como príncipe no Egito, se levanta certo dia, mata um egípcio para defender o seu povo, defender um hebreu, e ele é acusado e ele foge. Esse homem também vai ser rejeitado pelo seu povo. Quem é você? Quem te colocou por juiz? Você vai fazer comigo o que você fez ontem com aquele egípcio que você matou? E Moisés dá no pé, ele é rejeitado pelo seu povo. E aí essa rejeição, quando Deus aparece para ele aqui em Êxodo 3, diz assim, vem cá Moisés, você vai ser o libertador de Israel. Aí ele começa, sou pesado de língua, eu sou gago, eu não consigo falar. Porque a rejeição já estava dentro do coração desse homem. Ele começa a dar um monte de desculpas para Deus, dizendo que ele não era capaz de fazer algo que Deus está dizendo, você vai fazer, você vai ser o libertador, e ele vai gaguejar diante de Deus, manda Arão, manda Miriam, manda outra pessoa, não sou eu, o Senhor errou. E Deus está falando, e o texto continua e diz, e a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E Deus diz assim, chega de brincadeira Moisés, você não está entendendo. E aí Moisés vai se tornar o libertador do povo, ele vai conduzir o povo por 40 anos no deserto, ele vai avistar a terra prometida, mas ele não entra lá. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus foi desprezado e rejeitado. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas ele foi o quê? Esmagado. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. João 1,11, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Então Jesus foi rejeitado pelo seu povo também. E muitos de nós hoje rejeitamos a obra de Jesus. Muitas pessoas hoje zombam da obra de Jesus, da restauração, do poder e da salvação. Ainda continuam zombando, rejeitando a obra salvadora, reconciliadora de Jesus na cruz. Vamos lá. José, da rejeição para a preservação, toda a nação. Esse homem, teu Deus, vai transformar a rejeição em propósito. Deus pega aquilo que é uma rejeição daqueles homens que se sentiram rejeitados. Deus pega a rejeição de José e transforma num propósito. Qual era o propósito? José é rejeitado pelos seus irmãos. Deus vai levantar ele para preservar a nação. Porque o pai dele e os irmãos dele vão para o Egito para buscar o quê? Comida, alimento. Porque lá em Canaã tem fome. Então Deus vai levantar, vai trazer um propósito naquela rejeição. E o propósito é preservar toda uma nação. A partir de um homem que foi rejeitado, Deus levantou e preservou a nação toda de Israel. Moisés, um homem incapaz, se sentia limitado. Baixa autoestima. Prefere dar desculpas. Se torna o quê?
O libertador do povo. Aquele homem de língua pesada, aquele homem que foge, aquele homem que fica peregrinando no deserto por 40 anos, ele vai se tornar o libertador de um povo. Um homem que se sentia totalmente incapaz. Um homem que olhava para ele e dizia: eu não consigo. Jesus, rejeição humana. Não zombaram de Jesus na cruz? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, não é isso? Jesus foi rejeitado pela humanidade. Mas o que ele vai fazer? Com aquela rejeição, Deus vai transformar num propósito de reconciliação dele com o homem. Deus tem a capacidade de pegar um rejeitado, de pegar alguém que se sente desprezado e transformar aquilo que era uma rejeição, aquilo que era uma dor, transformar num projeto, num propósito de alcançar vidas para Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele vai nos reconciliar com o divino, Ele vai nos reconciliar com Deus. Então o propósito nasce em meio à dor da rejeição. Muitos propósitos nasceram no meio da dor da rejeição, e a gente não percebe. Então Deus pode fazer isso daí, mas quais são os impactos, pastor, da rejeição? Quais são os impactos emocionais? Quais são os impactos espirituais? Vamos ver rapidamente. O impacto emocional. Uma pessoa que é uma pessoa insegura, sabe a pessoa insegura? Ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade de expressar sentimentos, ela tem dificuldade de tomar decisões, ela tem dificuldade em várias áreas, porque ela vai se sentir insegura. O rejeitado, ele sempre se sente inseguro. Quando ele não se sente, sempre culpado. Eu me sinto culpado por isso que está acontecendo na minha vida. Pode ser uma pessoa muito ansiosa. O rejeitado, ele pode ser muito ansioso por tudo, porque ele quer ver os frutos, ele quer ver o resultado logo. E às vezes o resultado demora. Por quê? Porque ele é inseguro, e a insegurança gera ansiedade no coração de uma pessoa que se sente rejeitada. Transtornos nos relacionamentos. Pensa numa pessoa que tem dificuldade. Sabe aquela pessoa que toda hora: ai, você não me disse que me ama hoje. Mas eu já falei 199 vezes, mas não falou mais uma. E tem que ser antes da meia-noite. De preferência até 11h59, senão não tem amor. Transtornos nos relacionamentos. Pessoas que ficam em relacionamentos que têm dificuldade de se relacionar com os outros. Impactos emocionais. Qual é o peso? Existe um peso, pastor? Tem um peso da rejeição, ainda que me abandone pai e mãe. Feridas emocionais são às vezes profundas. Sabe, feridas emocionais profundas que é difícil de acessar, gente. Quem já teve aqui, quem está sentado aqui ou quem está em casa, que tem uma ferida emocional profunda, que está lá na alma, sabe do que eu estou falando? Como é difícil acessar esse lugar de dor. Como é difícil acessar esse lugar que está lá nas profundezas da tua alma, escondido. Você bota um cadeado, 2 cadeados, bota uma porta, bota uma tranca e diz: ninguém pode me tocar nessa área, porque eu me sinto ferido, machucado. Então ninguém pode chegar perto, porque é uma ferida emocional profunda, é algo que aconteceu e não está cicatrizado muitas vezes. Então todas as vezes que encostam, que bate naquela ferida, começa a sangrar. Porque é uma ferida emocional que está lá muito enraizada, profundo. Sensação de desvalor. A pessoa que não sente que ela tem valor, tudo que ela faz, nada está bom. Nada é bom o suficiente. Sempre tem que fazer melhor. Você se esforça, você faz o teu melhor, e ela chega aqui e olha para o altar, e ela vê tudo, e está tudo lindo, maravilhoso, mas ela pega um cabo. Aquele cabo que não está conectado. Aquele cabo que não foi guardado. E tudo que foi feito de bom perdeu o valor, porque aquele cabo ficou jogado aqui no altar. É aquela pessoa que você lavou a louça, você lavou para a tua esposa a louça, você secou a louça. Só que você foi tão inteligente que depois você tomou um Nescau, tem uns todinhos aí, que ainda tem uns marmanjinhos aí que tomam ainda todinho, essas coisas, não tem problema, pode tomar o teu todinho. Só que o cara toma o Nescauzinho, o todinho, e ele não lava o copo, mas ele lavou toda a louça. Ele secou toda a louça, mas daí ele tomou o Nescau, inteligente, acima da média, ele deixou o copo dentro da pia. Só ficou aquele copo. E aquele copo se transformou num transtorno, num problema, numa briga. Quando o copo não é quebrado, era mais fácil ter lavado o copo, às vezes o copo é quebrado. Quebrou já. Então, medo de não ser amado. A pessoa, às vezes, ela tem medo de não ser amado, porque a rejeição está sempre falando no coração dela. Existe um peso na rejeição. Para quem se sente rejeitado, existe um peso que carrega de dor em dor, vai levando para um lado e para o outro. Existe a rejeição primária, ainda que me abandone pai e mãe.
Davi aponta para a pior forma de rejeição. Às vezes eu fico olhando e a gente lê muitas coisas, a gente vê algumas reportagens que chocam a gente. A gente vê pais que jogam filhos na lata do lixo. Você já viu isso? É mais comum do que a gente pensa. Pais que machucam os filhos. Quando eu falo de machucar, eu estou falando não emocional, mas fisicamente. Uma criança que é indefesa. Isso Por quê? Porque ali é a base da identidade. O pai e a mãe, dentro dessa rejeição primária, pai e a mãe são o quê? São os pilares. Deixa eu ver se está certo. Não. É aqui. Davi, então, vai apontar para a pior forma de rejeição, que são os vínculos primários. Falha no cuidado afetivo. Ausência emocional, negligência ou abandono. Gente, isso traz transtornos. Uma criança que se sente rejeitada. Presta atenção, você que tem filho pequeno, neto ainda. Uma criança que se sente rejeitada na infância. Ela vai dar trabalho na vida adulta. Ela vai ter trabalho, ela vai ter transtornos que vão incomodar ela na vida adulta. Os relacionamentos dela vão ser relacionamentos conturbados na vida adulta. Por causa de uma rejeição primária que vem lá de trás. Ausência emocional. São várias coisas que vão acontecendo. A base da identidade vem lá do papai e da mamãe, porque eles são os pilares. Agora imagina uma criança que se sente desamparada na sua formação emocional. Essas falhas vão gerar ansiedade. Eu já falei ali atrás, vão gerar o quê? Ansiedade no coração daquela criança. Só que aquela criança um dia vai ser um adulto, porque ela não vai ser criança a vida toda. A gente atende muita gente. A gente atende pais e mães que muitas vezes... Atendi esses tempos uma mulher que falou assim: pastor, meu marido passa 4 horas jogando videogame. Marido, com 2 filhos. É um bebezão, né? Mas ele não fica 5 minutos brincando com os nossos filhos. E o filho mais novo já está dizendo para ela: o papai não me ama. Ele já se sentiu o quê? Rejeitado, com 3 anos. 3 anos, ele já está sentindo a dor da rejeição dentro de casa. Isso está acontecendo dentro das casas. E não são pessoas que não têm conhecimento, não, gente. São pessoas muitas vezes esclarecidas. São pessoas às vezes que estão dentro das igrejas, estão aqui na IBBR, estão em outros ministérios, estão dentro das igrejas, estão vivendo isso. Um desamparo emocional, na formação emocional, a gente não cuida das emoções, geram ansiedade no coração. Talvez um pouco da tua ansiedade hoje seja por causa de um sentimento de rejeição que em algum momento foi implantado dentro do teu coração. Rejeição e a estrutura emocional. Os primeiros relacionamentos, pais e cuidadores, formam a base da personalidade, entenda isso. Vão formar a base da nossa personalidade. Então, quando tem falhas ali, isso vai gerar baixa autoestima. É a pessoa que ela se vê feia, ela se vê gorda, ela se vê baixa, ela se vê alta. Nada está bom. O nível dela é um nível altíssimo que é inalcançável para ela e para as pessoas que estão ao lado dela. Ela sofre, mas todo mundo que está ao redor também sofre. Já conviveu com um rejeitado? Que é uma pessoa que se sente rejeitado. Gente, é difícil, gente. Nada está bom, nada. Você pode fazer, nada está bom. Ela sempre vai ter alguma coisa para reclamar. Sempre tem alguma coisa que não ficou do agrado. Agora você pode ter sido rejeitado também, que está convivendo do lado de uma pessoa e a pessoa está dizendo: não é fácil conviver com ele, porque nada está bom. Sempre tem alguma coisa para reclamar. Baixa autoestima, dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis. São pessoas que têm dificuldades de estabelecer relacionamentos. A base primária é importantíssima. Pastor, já tive meus filhos, já aconteceu. Vamos consertar. Dá para consertar. Não sei se você vai conseguir restaurar tudo que você perdeu, os anos que você perdeu, as feridas que você causou, ou que causaram em você. Eu não sei se vai ser tempo suficiente para restaurar tudo, mas dá para consertar. Através de Deus a gente consegue consertar. Através do amor perfeito de Deus a gente vai conseguir consertar. Então, existe uma estrutura emocional por trás da rejeição. O que a psicanálise vai falar? O que Freud fala? Existem conflitos internos. A pessoa que se sente rejeitada, pensa numa pessoa que tem conflito interno, gente. É que às vezes a pessoa não demonstra. Agora mudou os nomes, agora
como é que é? Influente e dominante. Na minha época era sanguíneo e colérico. Agora os nomes estão ficando mais bonitos. Pensa num cara que quando está dependendo dos outros para fazer alguma coisa e a pessoa não entrega. Eu fico assim, tipo, tá tudo bem nada. Por dentro assim eu estou explodindo. O meu sangue está assim, se botasse um termômetro, eu acho que estava quase evaporando dentro de mim. Eu estou doido. Porque não depende só de mim, eu dependo do outro, e o outro não faz, e aquilo ali vai, e eu fico ali, não, tudo bem nada, por que não me entrega logo isso aí? Eu preciso disso aí para fazer, mas eu não tento demonstrar, mas é difícil. Então, existe conflito interno, a gente às vezes está cheio de conflito interno, às vezes a gente não tem uma paz dentro do nosso coração, as pessoas olham para a gente e olham, como ele está bem, está saudável, está coradinho, está vermelhinho, pegou um solzinho, pegou vitamina D, mas por dentro, a gente está em crise, por dentro não existe paz, por dentro é um conflito, é uma guerra interna, é uma guerra civil dentro do nosso coração, que atribula a nossa alma, que traz tribulação para o nosso coração, e só quem convive com a gente sabe por quê? Porque a gente quando chega em casa, que a gente tira o sapato, a gente diz, aqui eu sou quem eu sou, mesmo que você não queira ser, todo mundo sabe quem você é em casa. Aqui na igreja a gente consegue usar uma máscara. Aqui no trabalho a gente consegue disfarçar. Mas quando a gente está em casa, com as pessoas que a gente ama, que é a nossa família, com os nossos pais, seja com quem for, a gente não vai disfarçar. Porque ele sabe quem eu sou. Quer saber quem eu sou? Não olha para mim, pergunta para Maria. Viu que ela está sempre sorrindo? É que eu sou sou fácil de conviver. Vê que ela está sempre sorrindo. É só perguntar para ela, não pergunte para mim, pergunte para minha esposa, pergunte para os meus filhos. Não, para os filhos é melhor não, pergunte só para Maria, que já vai ficar melhor para mim. Existem conflitos internos, feridas psíquicas que estão dentro da gente, que vêm das repressões que nós vamos sofrendo, gente. Repressão de todo lado. Não pode fazer isso, não pode aquilo, e às vezes as pessoas não nos explicam o porquê. Simplesmente não pode, não faça. E a gente vai vivendo reprimido. E a gente traz essas repressões para a nossa vida adulta. E às vezes na juventude. Quantos jovens se desviam da igreja na juventude? Lembra disso? Filhos de pastores. Sabe por quê? Porque eles vêm de uma criação totalmente reprimida. Não pode. Não, você é filho do pastor. O que a igreja vai pensar? Olha, não faça isso. A diretoria vai me cobrar. O diácono vai vir falar, pastor, teu filho lá pulando a cadeira da igreja, pastor. Jogando bola dentro da igreja, pastor. E a gente vai reprimindo muitas vezes as emoções, a gente vai reprimindo os nossos filhos, e a gente não dá espaço para eles serem criativos, e hoje a gente, quase que os nossos filhos vêm de uma linha de produção, tem que ser, esse é o padrão. Você, filha, que tem filhas pequenas, está vendo mais uma, não reprima elas, incentive, corrija sim, mas incentive a criatividade. Você, o Arthur, que tem filhos pequenos, incentive a ser criativos. Sabe o que está faltando hoje? É criatividade. Está faltando criatividade no mundo. Porque as pessoas são reprimidas, elas vêm de uma criação de repressão total, não pode, não faz, sem dizer, quando a gente vem de uma repressão, Deus, lembra isso? Minha avó falava isso, minha mãe, dava uma trovoada, Deus está zangado contigo, o que você fez, miserável? Eu? 6 anos, nem sei, como que Deus está bravo comigo, eu não sei nem o que eu fiz, você mentiu, você colou na escola, eu falo, o quê? E a gente cresce com uma repressão com relação a Deus, e olha a Deus um Deus distante, um Deus que é brabo, um Deus que vai nos chicotear, um Deus que quer só nos bater, um Deus que não tem nada de amor, não tem um pingo de misericórdia pela gente. Isso não é verdade. Pessoas reprimidas, vêm das nossas criações, isso é uma rejeição, é uma estrutura emocional dentro da nossa vida. Esse psicanalista aqui, Winnicott, vai falar da falso self. Hoje está em moda selfie, todo mundo tira selfie, né? Mas ele vai falar num outro sentido. É uma máscara emocional criada por uma pessoa que na infância teve ausência de um ambiente bom e saudável. O que é essa selfie? É uma máscara, lembra? Você sabe o que é selfie, né? Todo mundo faz selfie. Eu fico impressionado. Tem uns que tiram selfie no domingo na igreja. Pá! Igreja Batista Bom Retiro. Nós existimos para abençoar a sua vida, família, projeto de Deus. Na terça-feira eu chego aqui, animado na reunião de oração, eu olho na minha agenda, primeiro atendimento é quem fez a selfie de domingo. Família, projeto de Deus. Mas no domingo era projeto de Deus, e na terça-feira nós queremos se separar, pastor. Ué, o que aconteceu de domingo para terça?
Usa uma máscara emocional criada por uma pessoa que desde a infância teve ausência de um ambiente bom e saudável. Não tem suas emoções validadas pelos pais. Pais que só castram, pais que só ficam limitando os filhos. Eu não estou falando de botar limite, gente. Limites tem que colocar. Eu estou falando de você não validar nada que o teu filho faz. Nada é bom o suficiente, porque você foi rejeitado na tua infância. Você começa a rejeitar os teus filhos quando você tem os teus filhos. Porque você não tratou a rejeição, você vai rejeitar os teus filhos. E tudo aquilo que teu pai e tua mãe não deixavam você fazer, agora você traz como peso de repressão na vida dos teus filhos. E você não valida nada que eles fazem. E as crianças crescem, se tornam jovens e adultos que querem a validação das outras pessoas. Eles vão bater de porta em porta buscando validação. Porque eles nunca foram validados dentro de casa. Crítica excessiva, nada, sempre está criticando. Você já lidou com uma pessoa que é bem crítica? Normalmente ela é uma pessoa rejeitada. O bom é quando ela vem assim: pastor, posso te dar uma crítica construtiva? Não, já me desconstruiu, mas vai lá. Vamos tentar com a crítica construtiva. Crítica excessiva, toda hora tem uma crítica. É aquela pessoa que começa te elogiando: olha como você é uma bênção, você faz isso muito bem. Cara, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Cara, eu gosto de você, mas... Ixi, acabou. Quando falou mas, já era. Tudo aquilo que foi lá, o pão, sabe como é que é, né? Pão, carne, pão. Você elogia, faz a cirurgia e elogia. Elogiou, botou vírgula, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa. Tenho contra ti que você é desobediente. Tenho contra ti algumas coisas, mas crítica excessiva, precisa ser bonzinho o tempo todo. Sabe aquela pessoa que chega a irritar a gente? Você já se irritou com alguém que quer ser bonzinho o tempo todo? No trabalho, ele quer ser bonzinho o tempo todo. Você até se irrita e fala: meu Deus do céu, tem hora que cansa. Nunca está de mau humor, que bom, né? Não é verdade. Precisa ser bonzinho o tempo todo, sabe por quê? Vou dizer uma coisa: a pessoa que faz isso, ele sofre, sabia, Dulce? Por dentro dele, ele está sofrendo. Porque ele está fazendo o quê? É uma selfie. Ele está o quê? Usando uma máscara. Ele precisa mostrar algo que ele sofre, que ele não quer que as pessoas toquem, então ele tem que mostrar que ele é bonzinho o tempo todo. Pensa que se for quem ele é, será punido. Se ele for a pessoa que ele é e mostrar para os outros, ele vai ser punido, ignorado e deixado sozinho, ou deixado sozinho. É isso que a pessoa pensa. Então ela não demonstra quem ela é. Ela vai para esse lugar da repressão, ela vai para um lugar onde ela vai se anulando, porque ela quer ser bonzinho o tempo todo, porque ela busca validação, porque ela quer agradar todas as pessoas em todos os momentos. Gente, isso é possível? Fala sério. Quem aqui que é casado, que nunca teve vontade de apertar o pescoço do seu cônjuge, levanta a mão. Quem realmente é casado, que nunca teve vontade? Ué? Não, eu não estou sozinho nesse mundo, glória a Deus, né? Então não adianta a gente querer achar que a gente vai ser bonzinho o tempo todo, gente, não tem como. Isso vai contra a natureza da gente, entende? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser mau, que a gente tem que ser perverso. Você já teve vontade de apertar alguns pescoços também, né, Dulce? A tua carinha te denuncia aí. Pensa que vai ser punido. Qual é a estrutura emocional, pastor, da rejeição? Procura agradar todo mundo, menos a si mesmo. Existe o falso humilde. Ele é um tremendo orgulhoso. Mas ele, para os outros, ele quer dizer que ele mostra uma humildade que ele não tem. Ele procura agradar todas as pessoas. Não, pode ir na fila. Pode ir na minha frente. Não, estou esperando. Miserável, tomou meu lugar na fila. Ele não fala, mas ele pensa. Só que eu agora dei nome ao pensamento aqui. É isso que acontece. Você está rindo porque você se identifica. A gente sabe que é assim, porque não tem nenhum anjinho aqui na igreja. Procura agradar todo mundo, menos a si mesmo. Muita dificuldade em dizer não. A pessoa tem dificuldade em dizer não posso, não consigo, ou simplesmente eu não quero. Qual o problema? Para quem se sente rejeitado, tem muitos problemas para dizer não. Tenta esconder sua dor, sua fragilidade e suas opiniões. Ele sempre guarda as opiniões dele para ele. Qual é o problema? Às vezes ele não fala no ambiente certo, mas ele fala nos corredores, ele fala nos bastidores. Ele fala para os outros. Porque ele não tem coragem de falar no momento. Porque ele acha que a opinião dele vai ser desprezada. Então ele se cala.
vive exausta emocionalmente. É uma pessoa que vai viver uma exaustão emocional. Está sempre cansado, sempre fadigado, sempre desanimado. Não tem nada que traga um sorriso. O time dele ganha. Não ganha, ele está igual. Está sempre exausto. Se adapta demais para agradar as outras pessoas. Está sempre tentando se adaptar. Parece um camaleão. Ele tenta se adaptar aos ambientes. Ah, esse ambiente aqui, eu preciso me adaptar desse jeito. Eu vou em outro ambiente, agora eu tenho que me adaptar de novo aqui com esse outro grupo, que é diferente desse grupo aqui da minha direita, é diferente do grupo da esquerda. Então, ele vive se adaptando, tentando se equilibrar de um lado para o outro, para agradar A e agradar B. E aí ele não vai tomar partido, ou não vai ter uma decisão, não vai fazer a sua escolha, porque vai chegar um momento que vai dizer, ou você está no A ou você está no B. E aí ele não consegue, porque ele tenta se adaptar para agradar todas as pessoas, só que ele não agrada a ele mesmo. Ele vive em função de querer agradar as outras pessoas. Esse é o rejeitado. Rejeição ainda. Esse outro que eu não vou usar dizer o nome, um psicanalista e psiquiatra britânico, eu não vou dizer o nome dele, eu sei que é John alguma coisa. Quem fala inglês aí, me ajuda. O ser humano nasce programado para se conectar. Ele é o pai do apego. Ele é o que tem essa questão, que traz muito forte a questão do apego. O ser humano nasce programado para se conectar com outras pessoas. O apego inseguro causa medo constante de ser rejeitado. Quando você está num lugar de muita insegurança, de muita instabilidade, você vai se sentir inseguro. E isso traz medo, por quê? Porque você tem medo de ser rejeitado, seja na empresa, na igreja, no ministério. A criança busca proximidade, afeto e segurança. O apego seguro, a criança confia no seu cuidador, no seu pai, na sua mãe, quem cuida dele. Desenvolve autoestima, autonomia e relações saudáveis. O apego ansioso, medo do abandono, necessidade de aprovação. Já viu aquela criança que fica em pânico quando você vai sair? Porque talvez ela tenha tido algum trauma, ela fica com medo de você sair e não voltar. Ansiedade. É o medo do abandono. Necessidade de aprovação. O apego evitativo. Criança se fecha emocionalmente. Na vida adulta, evita intimidade e mostrar a sua vulnerabilidade. A criança que se fecha muito emocionalmente, às vezes ela já está demonstrando a rejeição. E é só uma criança. Mas talvez você cresceu assim, talvez agora você já não é mais a criança que está aqui nessa noite, é o adulto que se fechou, que teve esse apego inseguro na infância, e que isso está carregando, você está carregando isso dentro do teu coração, e aí você evita intimidade, porque você evita se expor, e você por evitar se expor, você não quer mostrar a tua vulnerabilidade para ninguém. Qual é a área de vulnerabilidade que você tem? As pessoas não podem ver, porque senão eles vão me rejeitar. Se eles verem o meu lado ruim, eles vão me rejeitar. Então eu quero ser, lembra lá atrás, eu quero ser bonzinho o tempo todo, porque eu quero que as pessoas me aceitem. E aí eu tento me esforçar de todos os jeitos, de todas as maneiras, mostrando que eu sou bonzinho, porque eu não quero mostrar a minha vulnerabilidade dentro dessa realidade. Vamos lá, pastor, entendemos tudo, quase tudo. Agora vamos lá, qual é o caminho para a gente mandar embora esse espírito de rejeição? Existe um caminho? Existe alguma chave, pastor? Lógico que existe. Mas a gente tem que enfrentar esse medo que a gente tem de ser rejeitado de frente. É um espírito, entenda isso, é um espírito maligno que está por trás da rejeição. Que fere as nossas emoções, que nos aprisiona, que nos leva para dentro de cativeiros. E a gente fica andando em círculo, porque a gente não consegue sair do lugar, porque a gente em todo momento dispara um gatilho na cabeça da gente chamado rejeição. Tudo que acontece na nossa vida que sai do nosso controle, dispara o gatilho da rejeição. Vamos lá, quais são os caminhos, pastor, para se libertar da rejeição? Primeira coisa, nomear a dor. Dá nome à tua dor. Tenha coragem de olhar, vai para frente do espelho. Você já se olhou no espelho? Esses dias eu perguntei para a pessoa, você já se olhou no espelho? Eu falei, pastor, eu olhei e não gostei, porque eu não sei mais quem eu sou. E quando eu me olho no espelho, eu não me reconheço. Eu não sei quem eu sou hoje. Eu não tenho mais uma identidade. A gente precisa nomear a nossa dor. Dê nome à tua dor. Pastor, minha dor é a rejeição. Não é para mim que você tem que falar. Fala para Deus. A tua dor é a rejeição. Derramo diante dele o meu lamento. E a ele apresento a minha angústia. Salmo 142, 2. Reconhecer a rejeição é o começo da cura. Reconheça que você em algum momento foi marcado, a tua vida foi marcada pela rejeição. Em algum momento você foi rejeitado ou você rejeitou alguém. Trazer para o consciente o que estava no nosso inconsciente.
ter uma escuta intencional. Procure alguém que possa te ajudar. Mas tem que ser uma pessoa que possa te ajudar. Você não pode sair falando para todo mundo, contando a tua vida. Sabe aquela pessoa que diz assim, a minha vida é um livro aberto. Só que está tudo em branco. As pessoas têm essa mania de achar que quando elas estão sufocadas, elas saem despejando toda a dor dela em cima dos outros. E aí elas não sabem porque elas criam outros problemas, porque elas despejam em cima de pessoas que não têm condições emocionais de suportar aquilo. E ela acha que está fazendo bem e no fim ainda aquilo se volta contra ela. Por isso que muitas pessoas ficam com medo de conversar, de se abrir, de pedir ajuda. Isso, segurança emocional, tem que ser num lugar de segurança emocional, porque vai ter uma reconstrução interna. Isso precisa começar dentro do nosso coração. Isso é do nosso interior para o nosso exterior. Para nós mudarmos o nosso exterior, nós precisamos primeiro ter o nosso interior restaurado e mudado por Deus. Segundo lugar, reorganizar a nossa identidade. Reorganize a sua identidade, quem você é em Deus. Vocês, porém, são geração... Olha só o que a Bíblia vai dizer a teu respeito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, que os chamou da rejeição, para a sua maravilhosa luz, para o seu maravilhoso amor. Estou parafraseando aqui o texto de Pedro 2,9. Jesus te transportou daquele lugar de rejeição, de dor, de sofrimento, de separação. Ele te trouxe para um lugar de aceitação, de acolhimento, de amor. É isso que a palavra de Deus vai fazer. Deus redefine o nosso valor. É Deus que define o teu valor. Não são as pessoas que definem o teu valor, mas é o Deus a quem você serve, o Deus a quem você ama, o Jesus que te salvou, é Ele que define o teu valor. Não são as pessoas, não é a rejeição. Uma cura emocional real. Deus define o seu valor e não mais a rejeição. Precisamos deixar que Deus, através da palavra, Deus defina qual é o teu valor. Não é a rejeição que tem que definir o teu valor. Não é as pessoas que têm que definir o teu valor. Mas é Deus que define o nosso valor. Talvez você vai ter que voltar lá atrás e consertar coisas com o papai, com a mamãe, com o cônjuge, com alguém. Talvez nunca mais vai ser restaurado, mas você precisa perdoar e ser perdoado. Porque senão você continua nesse ciclo de dor, de rejeição, de abandono, de murmuração e de reclamação. E aí você continua aprisionado. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está definindo o teu valor, Ele já definiu isso lá na cruz, quando Jesus derramou o seu sangue para te salvar. Terceiro lugar, sentir o acolhimento de Deus. É importante a gente sentir acolhimento. O rejeitado, ele busca acolhimento em todos os lugares. O problema é que às vezes ele vai buscar acolhimento em braços errados. E aí passa de um namorado em namorado, de marido em marido, de relacionamento em relacionamento, buscando acolhimento, achando que vai buscar e vai receber acolhimento através de um casamento frustrado, de 2 casamentos frustrados, 3 casamentos frustrados, 4 casamentos frustrados, 5 namoradas, 6 namorados. A pessoa quer se sentir acolhida. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal atraí. Jeremias 31:3. Trocar, não sou amado por Deus, por Ele me acolhe e me ama. Você precisa trocar isso. Você precisa entender que você não foi rejeitado por Deus. Nós rejeitamos Jesus, mas Jesus em nenhum momento nos rejeitou. E Ele continua com os seus braços abertos, esperando um povo que se volta para Ele. Deus não vai rejeitar como Ele nunca nos rejeitou. Em quarto lugar, antes do quarto lugar tem essa frase aqui: a rejeição fere, mas o acolhimento de Deus redefine quem você é. A rejeição pode te ferir, mas o acolhimento de Deus vai redefinir quem você é. Em quarto lugar, tenha vínculos saudáveis. Estabeleça vínculos saudáveis. Pare de ter vínculos que só trazem dor, humilhação, vergonha, rejeição. Existem relacionamentos que são tóxicos, todos os dias, e a gente vive bebendo aquele veneno todos os dias, e a gente sente aquela dor todos os dias. Estabeleça novos vínculos, vínculos saudáveis.
De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4,16. Igreja é o corpo que acolhe os feridos. Procure ajuda na igreja. Procure alguém que possa caminhar com você, homem com homem, mulher com mulher. Procure uma mulher. Você se sente ferida, procure uma mulher. Você se sente rejeitada, procure alguém para caminhar com você, para te ajudar. Procure uma pessoa, procure um homem que possa entender dessa rejeição que você sente e te ajudar. Relacionamentos têm que ser restaurados, mas para um relacionamento ser restaurado, primeiro Deus tem que restaurar o meu coração, o teu coração, para depois restaurar relacionamentos. Porque se você continuar doente, rejeitado, se sentindo rejeitado, você vai continuar sendo rejeitado e rejeitando outras pessoas, e rejeita até mesmo ajuda. Muitas pessoas rejeitam até mesmo ajuda. Transforme suas dores em missão. Lembra lá atrás? Deus pegou aquilo que era para ser uma dor de José, a dor de Moisés, a dor de Jesus, que podia ser a dor da rejeição. Deus vai transformar aquela dor numa missão, num propósito. Pegue isso que hoje você sente de rejeição e transforme num propósito agora, numa missão na tua vida. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Que nos consola em todas as nossas rejeições, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por rejeição também, que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1,4. Davi se tornou líder, pois tratou as suas feridas. Davi vai se tornar um grande líder, porque ele deixou tratar. Você vai para Samuel, Davi vai para dentro da caverna de Adulão, e ali se juntam homens amargurados, rejeitados, abandonados com ele, e o texto vai dizer que ele se tornou líder deles. Mais de 400 homens. 600 homens, eu acho. 400, 600. Não lembro agora, mas é um dos dois. Ele se tornou homem. Ele se tornou líder daqueles 600, 400. Homens amargurados, homens rejeitados, que estavam se juntando a ele. O lugar da rejeição pode se tornar o lugar do teu propósito. O lugar que hoje você só vê dor, sofrimento, de rejeição, pode se tornar o teu lugar do teu propósito. Se você entender sua história de dor, Deus usa para curar outras pessoas. Aquilo que hoje se sentia no teu coração como uma rejeição, um cativeiro, através de um espírito de rejeição, Deus vai usar para você ser bálsamo de cura na vida de outras pessoas. Basta você acreditar, basta você se libertar dessa dor, mandar embora esse espírito de rejeição, de coitadinho. Eu sou um coitado, nada dá certo para mim, a minha vida é um desastre. Meu irmão, aprenda uma coisa. Eu aprendi isso, eu já sabia disso, mas eu escutei isso. Eu fui num treinamento semana passada e isso está no meu coração. O pastor no treinamento ele falou assim, preste atenção. A gente só tem uma vida para viver. Eu só tenho mais alguns anos de vida, se Deus assim me permitir. Eu falei, eu não posso ficar mais perdendo tempo com rejeição, com amargura, com essas coisas. Eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Eu tenho que servir a Deus com toda a força do meu coração, do meu corpo, da minha alma. Porque eu só tenho uma vida para viver, não tenho outra vida. A próxima vida que nós vamos viver é na eternidade com Deus. Mas lá não vai mais precisar pregar, lá não vai mais precisar estar vivendo em amor com as pessoas, porque lá o próprio amor, que é Deus, vai estar lá, e nós vamos viver nesse ambiente de amor de Deus sobre a nossa vida. Você só tem uma vida para viver, meu irmão. Eu só tenho uma vida, nós só temos uma vida. Pare de ficar ali, lambendo as feridas da rejeição. Sua história de dor, Deus vai usar para curar outras pessoas. A rejeição não é o fim da sua história, é o início do propósito de Deus para a tua vida. Pare de olhar a rejeição como o fim da tua vida, como o fim da tua história. Use isso para começar um propósito de Deus na tua vida. Em último lugar, eu já quero convidar o Ministério de Louvor, pode subir. Deus como a base segura para mim e para você. Eu comecei com o Salmo e eu vou terminar com o Salmo 27. Ainda que meu pai e minha mãe se esqueçam, me abandonem, o Senhor, vamos dizer todos juntos, o Senhor me acolherá. Ainda que teu pai e a tua mãe, as relações primárias tenham falhado com você, ainda que o teu cônjuge tenha falhado com você, ainda que o teu filho tenha falhado com você, ainda que você tenha falhado com o teu filho, ainda que você tenha falhado com o teu pai, ainda que você tenha falhado com a tua mãe, ainda que você tenha falhado com o teu cônjuge, ainda que você tenha falhado com a igreja, com qualquer pessoa, o Senhor me acolherá. Eu quero terminar com os Salmos, os Salmos foi a base dessa mensagem, o Salmo 27. Acolher é receber, assumir responsabilidade, proteger e sustentar. Isso é acolher. Reduz a ansiedade, estabelece a nossa identidade, gera confiança. Quando tudo falha,
Quando tudo falha, Deus acolhe. Quando tudo dá errado, Deus não te abandona. Quando tudo não dá certo, Deus continua no mesmo lugar, esperando os seus filhos. Deus acolhe, Deus cura, restaura, estabelece um novo tempo. O amor de Deus preenche as lacunas emocionais que as pessoas não conseguem preencher. Sabe por que nós sofremos com a rejeição? Porque nós queremos preencher as nossas lacunas do nosso coração com o sentimento dos outros, com o amor dos outros, com a aceitação dos outros. E a gente deixa de buscar a aceitação de Deus. O amor das outras pessoas não vai preencher as lacunas emocionais do teu coração. Só quem pode preencher é Deus. Não são os relacionamentos. Porque nós somos falhos, eu sou falho, você é falho. As pessoas não vão conseguir preencher. Só o amor de Deus vai preencher as falhas, as lacunas que foram abertas pela rejeição. Só o amor de Deus. A rejeição, e por fim, a rejeição pode até ter marcado a sua história, mas não determina o seu destino. A rejeição não vai determinar o teu destino. Eu quero convidar você, se coloque de pé. Eu quero que você pense, feche os teus olhos. Pense agora um pouquinho. Pense agora nessa palavra. Pense agora quais são os momentos. Feche os teus olhos, todos de olhos fechados. Pense um pouquinho agora na tua história. Comece agora a rever, visite agora o teu coração. Essa noite é tempo de você visitar o teu coração. Olhe para dentro da tua alma agora, meu irmão. Olhe para dentro das tuas emoções. Visite o teu coração agora, nessa noite, nesse instante. Veja agora momentos que você foi rejeitado. Veja agora momentos que você também rejeitou pessoas. Comece a visitar agora a tua mente, o teu coração. Comece a se identificar agora. Em quais momentos da tua vida você foi rejeitado? Em quais momentos você rejeitou alguém? Em quais momentos você se sente culpado por coisas que você está carregando, por rejeições que você ainda continua aprisionado? O espírito de rejeição continua ainda te dominando. Comece agora a olhar para a tua vida e se lembre quantas vezes você se machucou, se maltratou, você mesmo se desprezou, querendo agradar os outros, querendo preencher as lacunas do teu coração com o amor das pessoas. Enquanto Deus está dizendo, ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu vou te acolher, eu estou aqui para te acolher. E a gente vai buscar acolhimento em braços humanos, e Deus está dizendo, venha para os meus braços de amor. Sou eu que acolho você, sou eu que acolho a rejeição que você está sentindo nessa noite. Sabe por que Deus pode fazer isso? Porque Jesus se sentiu desprezado, humilhado e rejeitado na cruz, por mim e por você. Então Deus pode nos acolher. Deus sabe dessa dor, Deus sabe a dor que você carrega, meu irmão. Deus sabe a dor que você está carregando dentro do teu coração, da rejeição. Nós vamos orar, nós vamos cantar primeiro. Eu sei que Deus falou com vocês em alguma área. Enquanto nós estivermos cantando, saia do teu lugar, vem aqui na frente que nós vamos fazer um grande clamor aqui. Nós vamos mandar embora toda dor, toda rejeição, toda ferida que foi causada. Você vai vir aqui no altar e os pastores, intercessores vão estar orando por você. Saia do teu lugar. Eu quero orar com você, nós queremos orar juntos. Enquanto nós estivermos cantando, venha para frente, traga a tua dor. Lembre lá, para ser curado você precisa nomear a tua dor. Venha dar nome à tua dor agora aqui na frente. É no altar, é aqui nesse lugar. Se você quiser se ajoelhar aqui, meu irmão, se ajoelhe. Se você quiser, faça, fique à vontade, mas saia do teu lugar. Traga aqui a tua humilhação, traga a tua rejeição, traga a tua dor. Apresente para Deus. Diga, Deus, eu não me sinto acolhido, mas nessa noite o Senhor está me acolhendo aqui neste lugar. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Nosso Deus,
orar. Feche os teus olhos. Fiquem todos aqui na frente, você que está no teu lugar. Se há alguém aqui nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus, todos os olhos fechados, só levante a tua mão. Diga: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite. Eu quero recomeçar com Deus. Levante a tua mão que eu quero orar por você. Deus abençoe. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, levante a tua mão. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele leva a nossa dor, Ele leva a nossa humilhação, a nossa vergonha. Mas dê o passo de fé, meu irmão. Dê passos de fé. Se você se sentiu rejeitado, só levante a tua mão que nós queremos orar para você. Você que ficou aí no teu lugar, não precisa vir na frente, levante a tua mão. Eu quero mandar embora esse espírito de rejeição, e nós vamos orar juntos agora. Você vai mandar ele embora em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. A tua palavra, Senhor, é a verdade. A tua palavra, ela não volta atrás. A tua palavra, ela tem princípios eternos. A tua palavra tem princípios de amor eterno para as nossas vidas, Pai. E essa palavra que foi ministrada nessa noite, que está lá no Salmo 27, que diz: ainda que seja possível um pai e uma mãe abandonar um filho, abandonar aquilo que foi gerado, eu não vou abandonar vocês. O Senhor não nos abandona, o Senhor nos acolhe. Então, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome que é sobre todo nome, Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, nós damos uma ordem agora. Todo espírito de rejeição, sai agora dessas vidas em nome de Jesus. Todo espírito oculto que vem manifestar através da rejeição, do abandono, da humilhação, da dor, da vergonha, nós damos uma ordem agora em nome de Jesus. Saia dessas vidas, solte agora em nome de Jesus. Todo espírito de engano, todo espírito de mentira, todo espírito de loucura, todo espírito de morte agora, Senhor, que veio através dessa rejeição, nós te repreendemos agora. Espírito de morte, saia dessas vidas em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, enfermidade alojada, que veio através desse espírito de rejeição, trazendo enfermidade no corpo, na alma, no sangue, agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, toda enfermidade agora, vai sair agora em nome de Jesus. Nós expulsamos da vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Pai, que está falida toda arma de Satanás contra nós. Está falida agora em nome de Jesus. Nós quebramos agora todos os vínculos, Pai, do passado. Todas, ó Pai, os pactos, heranças espirituais, heranças com a rejeição. Nós rejeitamos agora o espírito de rejeição. Nós mandamos embora da nossa vida, nós mandamos embora da nossa casa, nós mandamos embora da nossa família, nós mandamos embora da nossa história, em nome de Jesus. Nós não somos rejeitados, não, Senhor, porque nós temos um Pai, um Abba Pai, um Pai que nos ama, um Pai que nos acolhe, um Pai que nos dá direção, um Pai que nos dá um destino eterno, Senhor. O Senhor nos dá um destino eterno, Pai, e nada nem ninguém pode nos roubar das mãos do Senhor. Então toda rejeição vai sair agora em nome de Jesus. Nós expulsamos agora todo espírito de engano, todo espírito de rejeição. Sai agora em nome de Jesus e não volte nunca mais. Pai, eu quero abençoar o teu povo, Senhor. Eu abençoo essas vidas que estão aqui, aqueles que estão nas casas, Pai, que entenderam essa palavra, que saem daqui nessa noite sabendo que tem um Pai que nos acolhe. Nós somos acolhidos pelo Senhor, nós somos recebidos pelo Senhor, nós somos amados pelo Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém, amém.